Pessoal, então como nós projetamos aqui a receita, tá? Ela nada mais é do que uma multiplicação do preço pelo volume. Então, o preço do item multiplicado pelo volume do item vendido. Quando falamos de preço, nós podemos falar de preço para várias coisas, como preço por produto, preço por cliente, preço por serviços, preço por nível de serviço e preço por hora, tá legal? E quando falamos de volume, nós falamos de volume como uma projeção de demanda, né, por aquele serviço, por aquele produto que aquela empresa vai vender, e isso é sim o parâmetro futuro porque estamos falando de projeção, né, sempre viés do futuro. Então, qual que é o volume de produtos que aquela empresa vai vender dali para frente, nos anos que vão vir? No caso, por exemplo, quando falamos de produto, nós temos o varejo vende produtos. Então, supermercados, lojas de roupas e eletrônicos fazem venda de produtos. Indústrias também vendem eletrônicos, vestuários, automóveis, entre outras muitas coisas. E até mesmo produtos intangíveis, como aplicativos e produtos bancários. Então, todos esses volumes projetados, multiplicados pelos preços dos produtos, vão resultar na receita, tá? O mesmo para os itens abaixo, como o preço por clientes, no caso de um hotel. Como que um hotel projeta suas receitas? Projetando aí o número de hóspedes que vão vir se hospedar nesse hotel. Então, ele vai ter uma sazonalidade, ele vai, por exemplo, se for um hotel ali na praia, vai ter uma demanda maior nos meses de verão. Então, essa projeção de hóspedes, ele vai resultar numa projeção de receita para aquele hotel. Mesma coisa o caso de transportes, com o número de passageiros, pensando assim numa linha de trem, por exemplo, ou numa empresa aérea, ela faz essa projeção de passageiros para chegar na receita. No caso de real estate, real estate trabalha muito com os inquilinos, né? Podendo ser aí pessoas físicas ou pessoas jurídicas, mas todo esse volume de inquilinos vai resultar na projeção de receita para aquela empresa de real estate. Também no setor de seguros, pensando numa empresa seguradora, ela vai projetar suas receitas pelo número de segurados que ela estima daquele ano seguinte, daqueles anos vindouros. Então, são todos volumes que estamos falando aqui, volumes de clientes. Agora, de serviços. Temos também pacotes de serviços, né, como de TI, financeiros, de telecomunicações. Como uma empresa grande de telecomunicações, ela vende o pacote de dados aí para você que usa o celular. Então, como ela faz essa projeção? Ela faz a projeção pelo pacote de serviço de celular que ela está ofertando para os seus clientes. Serviços públicos também, empresa de energia, ela projeta suas receitas pela energia que ela vai vender, que ela estima vender para os seus clientes daquela cidade, daquele município, por exemplo. Então, mesma coisa para o saneamento. A empresa de saneamento ela tem uma projeção de água a ser disponibilizada e vendida para os seus clientes. Então, ela faz essa projeção desta forma. Rodovias, idem. Rodovias têm o trânsito de pessoas indo e vindo e os pedágios coletando essas receitas. Então, tem uma projeção de pessoas passando, né, de motoristas passando nessa rodovia, entre caminhões, entre pessoas em carros comerciais, pessoas em carros próprios, enfim, é toda uma projeção de volume. Agora, a nível de serviço, né, a gente sabe que a Apple, por exemplo, a Samsung, elas têm celulares, vendem celulares, entre outras muitas coisas, mas no caso de celulares, eles têm celulares mais standard e celulares mais premium, mais caros. Então, esse pacote de produtos, né, essa diferenciação, essa diversificação de produtos que elas estão oferecendo, são levados em conta aí numa modelagem financeira. Então, a Apple vai vender o iPhone, o melhor iPhone, tantas unidades, o iPhone intermediário em tantas unidades, e o iPhone mais básico em tantas unidades. Então, são volumes que estamos falando. Também já falei, o setor hoteleiro, né? Mas o setor hoteleiro, ele não necessariamente ele tem uma,
uma tarifa padrão para os seus hóspedes. Ele pode ter quartos melhores, mais sofisticados e quartos mais simples. Então, essa diferenciação também pode ser levada em conta aí para projetar a venda de um hotel. A venda de hotel, não do hotel especificamente, mas a venda de serviços desse hotel. Preço hora. Pensando aqui no caso dos profissionais liberais, no caso de advogados, nós sabemos que muitos advogados eles cobram pela hora de serviço. Então, como que projetamos aí essas horas? Pelo número de serviços que eles terão, e essas horas resultarão aí numa demanda que seus clientes tenham de serviços, e isso multiplicado pelo valor da hora, nós resultamos aí numa projeção de receita. No caso também, preço hora, disponibilização de maquinário, por exemplo, para a construção civil. Tem empresas que vivem de comprar e vender a hora do seu maquinário para outras empresas realizarem alguma atividade, como realizarem uma obra. Então, elas vão projetar essa utilização de horas, como o volume de utilização de horas, multiplicando pelo preço da hora, para chegar na projeção de receita que essa empresa vai ter. Então, pessoal, aqui eu procurei trazer alguns exemplos para a gente ter um pensamento mais estruturado e para você aí identificar o preço e o volume que você tem que pensar para fazer a sua projeção, projeção do modelo de negócio que você quer ou da sua empresa que você está incluído aí no na sua rotina. Então, é isso.